Nesse vídeo você vai entender porque se você não estudar sobre Bitcoin, começar a utilizar Bitcoin tanto no seu entesouramento, né, quanto na sua poupança, a tendência é que você fique cada vez mais pobre. E eu vou explicar nesse vídeo alguns motivos do porquê, principalmente no Brasil, a gente não vai ter mais escapatória senão pagar cada vez mais imposto para o governo. Eu vou falar sobre a curva de Laffer. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Se você já é desse meio de Bitcoin, se você está chegando agora no canal, é muito importante que você comece a aprender sobre Bitcoin, como utilizar Bitcoin nas suas reservas, né, no seu entesouramento, na sua poupança, como guardar Bitcoin com segurança. Falando inicialmente sobre a curva de Laffer, por que cada vez mais as pessoas no Brasil estão procurando entender como funciona o Bitcoin, é justamente por causa dessa curva de Laffer. Em um mundo, né, cada vez mais digital, em que tudo está sendo digitalizado e o dinheiro também está sendo digitalizado com Pix, né, Pix, cartão e etc., tudo está sendo completamente digitalizado. O que você fizer hoje, principalmente você utilizar com dinheiro, você vai ser monitorado pelo dinheiro que você está utilizando. Então, qualquer transação que você fizer utilizando o Pix vai ser monitorado 100% pelo dono do Pix, que é o governo, o Banco Central, por exemplo. Então, nesse mundo digital, não tem como você esconder, né, ou ocultar a transação de pagamento e transação em dinheiro que você faz. Ou seja, 100% da transação com dinheiro ou pagamento que você faz, ou compra que você faz, é 100% monitorado, rastreado pelo governo. Não estou dizendo que isso daqui é uma coisa ruim ou boa. Estou dizendo para você que existe uma possibilidade, e é o que a gente está vendo agora, muito grande da gente pagar cada vez mais impostos. Você vai ver que eu vou chegar até na parte da senhoriagem e por que no Brasil as pessoas estão cada vez mais procurando entender como funciona o Bitcoin, tá? Como você guarda Bitcoin nas suas reservas e por que utilizar Bitcoin. A curva de Laffer, né, é uma curva em que o governo tem uma carga, né, de tributação de imposto sobre a média das pessoas que pagam imposto, com certeza é a classe média, né? A classe baixa, a classe muito baixa não paga muito imposto porque ela não tem muita produtividade, então ela tem dificuldade em acumular riqueza. E eu vou falar o porquê da senhoriagem dificultar ainda mais essas pessoas que estão na classe baixa, tá? Mas quem paga mais imposto é quem está na classe média. A classe média é que fica achatada pelas pessoas que estão na classe baixa, as pessoas que estão na classe alta. Essas duas pessoas aqui, essas classes, né, elas tendem a pagar menos imposto. Então, o brasileiro médio, ele tende a pagar muito mais imposto. Então, na carga tributária, na curva de Laffer, você tem o quanto de imposto em porcentagem o governo arrecada, né, em cima do cidadão, tá? Ou seja, a gente vai se aproximando dessa carga tributária de 33%. Então, quando o governo cobra até 33%, a arrecadação do governo é crescente. Então, ela tem uma arrecadação ok, porque não é uma carga tributária assim tão pesada, né? A pessoa que paga imposto, ela passa a aceitar. Só que quando você passa a pagar mais imposto do que 33%, é interessante, ou seja, mais do que 1/3 do que você produz, eu estou pagando muito mais do que eu deveria pagar. E as pessoas procuram alternativas para não pagar imposto. Não estou dizendo para você não pagar imposto, tá? Você pode fazer jogar dentro da lei, jogar dentro da legalidade. E
por que no Brasil está um movimento de busca muito grande, né? E um dos vídeos mais buscados aqui no meu canal é como colocar Bitcoin no seu pendrive. Porque as pessoas querem se proteger comprando Bitcoin e guardando com segurança. E por que isso está acontecendo aqui no Brasil? Veja, no Brasil você paga imposto. Vamos supor que você trabalha em CLT, você trabalha com carteira assinada. Quando você vai receber seu salário, você pagou metade do que você produziu. Então você se recebe, por exemplo, você recebe R$ 1.700, R$ 3.400 é o que você produz, 1.700 vai para o governo. O seu empregador, né, a empresa que você foi contratado, ela já pagou R$ 1.700 desse valor. Agora, desses R$ 1.700, você vai pagar INSS, etc. Mas se você tiver na tabela de imposto de renda, você vai pagar imposto daquilo que você já recebe, que é a metade. Então veja que é mais do que 50% já foi aí. E além disso, você ainda vai pagar imposto. Paga o imposto aí. Aí vamos supor que você quer comprar um carro. Metade da produção do carro, né, metade do que é vendido é de imposto. Então supondo que você vai comprar um carro de R$100 mil. R$50 mil é de imposto. Vamos supor que você vai comprar um pacote de feijão, um pacote de arroz. Quase 30% desse valor já é imposto. É o que a gente chama de imposto final, que era para ser cobrado quando você compra. Você deve ficar se perguntando, não, mas quem paga esse imposto é o empregador. Ou seja, a pessoa que está vendendo é negativo. A pessoa que está vendendo, ele vai repassar esse imposto para quem está comprando. Então vamos supor que um produto custa R$100. O governo pega e cobra, eu quero 30% disso. Então ele vai pegar e aumentar o produto para 130. Não estou dizendo que isso é ruim ou bom. Estou dizendo que isso é uma forma de quem está vendendo se proteger, né, desse imposto. Porque depois ele vai repassar para o governo. Além disso, na produção desse alimento, né, você teve imposto em cima de imposto. Imposto para plantar, imposto para produzir, imposto, né, organizar, né, lá de onde fica esse produto para vender. Então veja que foi imposto em cima de imposto, em cima de imposto, em cima de imposto. E o que a gente vê cada vez mais, taxa em compras no exterior, imposto, mais imposto, mais imposto. E veja que isso é um imposto, né, sobre aquilo que você produz. Agora vem o pior de tudo, que é um imposto sobre o que você guarda, né, invisível, que você não vê, que é o que a gente chama de senhoriagem. O que significa isso? Quando você guarda o seu dinheiro, que é o seu tempo de vida, sua energia monetária, em reais, se você produzir mais reais, você criar mais reais, a base monetária aumenta. E quais as consequências disso? Desvalorização do real. Expliquei no vídeo anterior do porquê o brasileiro médio não vai conseguir comprar, jamais vai conseguir comprar um Bitcoin. O tempo está se esgotando para você ter um Bitcoin. No vídeo anterior, aconselho que assista, porque quanto mais os governos criam dinheiro em circulação, mais essa base monetária, né, esse aumento, expansão monetária, vai migrar para o Bitcoin. Ele tende a ficar mais caro, né? Então, se você tem um Bitcoin, veja que você faz parte de pessoas no mundo e um Bitcoin. Veja o quanto isso pode se tornar difícil nos próximos anos e você ter exatamente uma unidade de Bitcoin. E por que o Bitcoin ele pode te proteger disso, né? O Bitcoin ele tem uma escassez matemática e uma inflação projetada matematicamente. Então, quando você armazena teu dinheiro, a tua energia de vida, tua energia monetária, teu tempo de vida em reais, esses reais
né, essa energia de vida vai sendo gasta ao longo do tempo. Então você vai perdendo essa energia, ela não foi armazenada de uma forma eficiente. Com o Bitcoin não, ela é previsível. Então, além, né, de você conservar teu tempo de vida com o Bitcoin, ele tende a valorizar com o tempo, justamente por ele ter uma escassez matemática garantida. Ora, tem muito dinheiro em circulação. O que vai acontecer? Que esse dinheiro vai migrar para o Bitcoin e para um monte de outros golpes por aí, shitcoin e etc. Ah, mas eu posso comprar ações de empresa, fundos imobiliários. Veja que isso não adianta. E eu vou explicar por quê. Quando você compra cotas de fundos imobiliários, cotas de ações, tudo isso é inflacionado muito fácil. O dono das cotas simplesmente vai pegar e criar mais. E além disso, você vai pagar imposto sobre qualquer lucro que você tiver. Então, qualquer lucro que você tiver, você vai pagar imposto. Veja a questão, veja o quanto é difícil você se proteger dentro da legalidade sobre imposto. Então veja que a carga tributária, a gente paga imposto em cima de imposto no Brasil, ela ultrapasse muito a curva de Laffer. Então quando isso acontece, as pessoas começam naturalmente buscar alternativas para se proteger, para que ela consiga guardar o mínimo, pelo menos o mínimo dela sobreviver, né? Dela guardar pelo menos um pouco do que ela produziu para o futuro. E veja o quanto isso é forte nesse mundo digital. Como que você vai se proteger, né, dentro da legalidade se o mundo é completamente digital, né, com Pix, agora com Drex? Então você está 100% monitorado com o que você paga, com o que você transaciona, com o que você investe, com o que você troca teu dinheiro por outra coisa. Então não tem como você se proteger no meio digital se não com criptografia, se não com moeda criptografada, que tem criptografia na sua base. Ou seja, o Bitcoin ele foi projetado com criptografia. Então as pessoas no Brasil, os brasileiros, né, estão cada vez mais procurando alternativas de se proteger dentro da legalidade, utilizando criptografia. Aí você pode se perguntar, por exemplo, não, mas eu posso utilizar um stablecoin, eu posso utilizar outra criptomoeda não ser Bitcoin. Aí vem a questão muito séria. Não existe nenhuma outra moeda, né, com a criptografia, com a descentralização, como o Bitcoin. Uma stablecoin não é uma moeda com criptografia, não é uma criptomoeda. Ela é uma moeda digital, tá? O USDT, o USDC, essas moedas, elas são facilmente bloqueadas, facilmente rastreadas pela empresa que gerencia, tá? Então, à medida que esse meio digital, né, DeFi, etc., vai evoluindo, o governo ele vai buscar meios para cobrar imposto de quem utiliza essas moedas digitais. Se o Bitcoin que você tem estiver na sua carteira, não tem como você ser roubado, não tem como você sofrer de senhoriagem ou você pagar imposto sobre isso, porque só você vai ter acesso aos bitcoins que estão na sua carteira. Entendendo o que é uma carteira de Bitcoin. Uma carteira de Bitcoin é um endereço público em que você envia saldos de BTC. Então, o BTC trafega na rede Bitcoin de forma criptografada e descentralizada.
E esse endereço público, né, para onde você envia suas unidades de Bitcoin de BTC, tem um endereço criptografado por trás, mão dupla. De um lado é o endereço público, do outro é o endereço privado. Então, desse outro lado, só você vai ter acesso. E esse endereço, ele é criptografado e construído em 12 palavras para que fique mais humano, para que você consiga guardar aqui, certo? Se você não assistiu o vídeo, né, em que eu mostro como colocar Bitcoin no pendrive, recomendo fortemente que assista para que você entenda como que funciona. Claro, né, lá eu explico por que você não vai colocar Bitcoin de fato no pendrive. Eu explico por que você vai colocar o arquivo de backup no pendrive e se você enviou Bitcoin para lá, seu Bitcoin fica no pendrive dessa forma, beleza? Criptografada, né, gerada de forma offline, tá? Alguns vão chamar de cold wallet, carteira fria, mas não gosto muito desse termo. Eu gosto de utilizar carteiras não conectadas à internet, cold wallets, hot wallets, carteiras conectadas à internet. Então você vai ficar com saldo 100% online, tá? Então carteiras offline são carteiras não conectadas à internet em que você vai ter uma segurança enorme sobre esse teu saldo de Bitcoin. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário aí o que você achou sobre isso. Forte abraço, eu vejo você no próximo vídeo.